Nosso tema de hoje no programa Sustentarem é o consumo consciente. Num contexto econômico favorável como o que a gente está vivendo em Pernambuco hoje, a gente tem cada vez mais oportunidade de consumo. Será que a gente tem consciência dos limites dos recursos naturais? Será que esse consumismo está mudando a nossa sociedade e aguçando os problemas ambientais? Esses são alguns dos aspectos que a gente vai discutir hoje. Nossos convidados de hoje são Carlos Augusto Costa, da Fundação Getúlio Vargas, e Luciano da Costa, economista e consultor em sustentabilidade. Olha, tratando do nosso tema de hoje, de consumo consciente, eu me lembro um pouco do filósofo Lipovetsky, que tem trabalhado a questão do superconsumo contemporâneo da sociedade hipermoderna. A gente vive ao mesmo tempo uma preocupação de contenção pela sustentabilidade, mas também de impulso pelo consumo. Luciana, como é que você vê isso nos dias de hoje, esse dilema cultural? Teve uma vez, eu estava num planejamento estratégico de uma ONG, em que estava todo mundo preocupado com o nível de consumo daquela comunidade carente que eles estavam fazendo o projeto. Eu falei assim, gente, para tudo, não é esse o problema. O problema é que eles estão ali consumindo ou que eles vão degradar o meio ambiente, é importante, mas o problema mais crucial são com quem consome mais. Quem consome mais é a classe A e a classe B. E ela é que é mais difícil de se sensibilizar. Porque se eu estou acostumada a trocar meu carro todo ano, se eu estou acostumada a fazer 2, 3 viagens para fora e eu não tenho consciência de que eu estou consumindo e estou jogando fora e não estou tendo o cuidado com o que eu estou consumindo, esses sim são os que causam maior dano para o meio ambiente. Carlos Augusto, você tem uma experiência também um pouco dual. De um lado você está ligado ao Partido Verde. Isso. E do outro você está trabalhando no laboratório de neuromarketing, que de alguma forma é uma ferramenta para conhecer o consumo. Como é que você pessoalmente lida com esses conceitos e esse dilema? Bem, obrigado por estar aqui, participando desse importante momento que é discutir consumo. Consumo é algo complexo, porque envolve toda uma cadeia, e que começa lá no desejo. O consumo só acontece porque surge o desejo. Aí quando você fala da neurometria, do neuromarketing, a gente tem feito vários trabalhos que é exatamente buscar entender essa cabeça desse consumidor do século XXI. É a cabeça do consumidor que convive também com as ideias não muito avançadas do século passado, que consumir mais era consumir mais. Agora, consumir melhor é que é a bola da vez. Como é que eu mudo o meu padrão cultural de passar a ter mais para ter melhor? Esse é o grande desafio, porque dado que nós estamos falando de algo que envolve muitas variáveis, você não pode, a Lu falou aí de uma coisa importante, ao mesmo tempo que nós conseguimos avançar no desenvolvimento econômico do país, a gente precisa também avançar na conscientização das pessoas. Aí é onde vem o consumo consciente. O que é o consumo consciente? É você tornar as pessoas sensíveis para que ela faça algumas reflexões. Será que eu preciso daquilo que eu estou querendo? Será que eu estou fazendo o uso adequado? Será que eu poderia melhorar a minha forma de consumo? Será que eu poderia consumir produtos que são eticamente corretos, ecologicamente corretos e socialmente corretos? Porque nós estamos falando do consumo consciente, mas nós vamos, por exemplo, empresas que usam o trabalho escravo. Isso é uma forma também de não ser uma coisa ética. Então é importante que a gente entenda, e aí quando eu comecei a falar que o consumo é algo complexo, porque envolve uma cadeia produtiva e é importante você perceber desde o desejo até o final. E aí quando a gente vai para as novas ferramentas, como a neurometria, a aplicação da neurociência ao marketing, ele surge lá atrás, por quê? Porque a diversidade de produtos que você tem acesso hoje, fica difícil você fazer uma escolha consciente. Às vezes você faz uma escolha subconsciente, inconsciente. E aí você precisa se policiar o tempo inteiro para perceber se aquela escolha sua está sendo
de forma sustentável ou não. Como é que você está fazendo esse consumo? Agora, o que Lu disse do crescimento econômico, nós não podemos cessear também a inserção das classes menos favorecidas no mercado, porque isso gera emprego, gera renda. O que a gente precisa fazer? É correr em paralelo, correr com novas tecnologias. Nós precisamos produzir mais alimentos consumindo menos água. Nós precisamos produzir mais consumindo menos energia. E como é que faz isso? Com novas tecnologias, né? Precisamos, por exemplo, desenvolver combustíveis renováveis, combustíveis que degradem menos o meio ambiente. Então, eu vejo que é um caminhar. A economia anda para um lado, mas a sustentabilidade, as inovações tecnológicas têm que andar pelo outro, para que a gente, no futuro, a gente possa não manter o padrão de consumo americano. Os Estados Unidos representam 25% da entropia mundial. Poxa, nenhum mundo nosso aqui vai ser sustentável se todo mundo quiser ter o padrão de consumo americano. Agora, já existem movimentos no mundo todo por um consumo mais adequado, mais consciente, sem perder as benesses disso, né? Porque é difícil você chegar hoje assim, você pode ter energia elétrica. Ah, não, eu vou viver no meu candeeiro. Não, ninguém quer isso. Agora, você pode ter um carro que consome X litros de gasolina por quilômetro e pode ter outro que consome 1/3 desses X litros. Então, você está avançando na disponibilidade desse bem, ao mesmo tempo melhorando a performance deles. Então, eu acho que esse é o desafio da nossa sociedade. Consumir melhor, nem mais nem menos, é melhor, né? Desenvolver ferramentas que permitam isso e que a gente avance sustentavelmente, economicamente, socialmente e ambientalmente. Eu acho que esse é o grande desafio. Esse desafio tem a ver também com a nossa capacidade de produzir, né? O planeta tem recursos limitados. Eu posso explorar recursos renováveis, mas de alguma forma ele tem limites. A gente tem hoje melhor consciência desse limite. Como é que está sendo trabalhado para as pessoas a difusão da ideia de que nós temos limites na capacidade de produção? Eu acho que ainda é pouco difundido, assim. O governo poderia adotar mais campanhas de educação, o governo poderia inserir mais dentro dos jornais, sabe? Os programas que nós temos sobre sustentabilidade geralmente são nos canais abertos. Tem o Globo Ecologia, né, de manhã, mas é às 6h30, sei lá, 7 horas da manhã, é um horário assim que atende muito pouco as pessoas, né? Esse programa, ele já é vinculado num melhor horário, né? Então, eu vejo que o governo precisa esclarecer mais as pessoas sobre esses limites que a gente se depara. Aí são práticas simples, né? Do consumo, desde da água que você vai lavar, né? Hoje em dia, em cartilhas, a gente já vê que, bom, você vai lavar a louça, então você tem que adotar uma prática como lá do meio rural. Põe a água numa bacia, aí você enxágua e tal, e depois que você vai abrir a torneira para... Quer dizer, quando é que uma pessoa no meio urbano vai realmente adotar isso? Talvez vai precisar ser cobrado mais taxas, né? As pessoas funcionam muito pelo sistema de punição, assim, né? Tem a multa, o que pesa no bolso. O que pesa no bolso, né? Você não acha também... Ou pode também se pensar num lado inverso, né? Se você está fazendo a coleta, digamos, um condomínio, um prédio, se está fazendo a coleta certinho, seletiva, ela pode ter redução no seu IPTU, né? Quer dizer, ao invés de você punir, você dá um benefício, né? Eu acho que são práticas que o governo pode adotar. Eu vejo que a gente está avançando muito. Avançando, por exemplo, você já percebe na sociedade, vamos para o lado que você colocou da produção, né, dos grandes empresários, né, de quem produz, de quem gera os produtos para consumo. A maioria das empresas hoje, para elas terem uma boa imagem, e aí entra, né, os estudos de pesquisa de marketing, etc. Tal, elas precisam ter o que a gente chama de uma política socialmente sustentável. Elas precisam mostrar que o que elas estão fazendo está coerente com esse novo mundo, com essas novas práticas, né? Isso. As políticas governamentais, e aí a gente vê, por exemplo, a Eco, né, 92 e agora o Rio+20, foi um avanço significativo de posturas, tanto de governos, lógico, podia ter avançado mais, mas se você olhar o resultado, ele já dá um avanço significativo, né? Cria-se um comitê de cidades sustentáveis, quer dizer,
os governos, os prefeitos preocupados como é que eu mantenho a sustentabilidade. Então, eu vejo isso como sendo várias vias. Imagina várias pistas, né? Você tem que, do lado do empresariado, ele precisa se conscientizar de que ele tem que ter prática sustentável, e aí eu volto àquela coisa, eticamente, socialmente, ambientalmente, economicamente, porque também se não for econômico, ele não vai conseguir sobreviver, né? Então, ele precisa estar sempre atento a essas coisas. Por outro lado, a via do governo e a via do cidadão. Essa que eu acho que é mais complicada, porque é um processo cultural. E aí é quando o Lu coloca, quer dizer, a gente precisa ter mais campanhas, mais programas como esse, que aborde essa questão, para que isso entre no dia a dia das pessoas. E aí tem um ditado que diz, a mão amiga é a mão forte. Né? Só para fechar, a mão amiga é aquela que ajuda, são as políticas. E a mão forte é a que pune, seja com impostos, seja com aumento de tarifa. Eu acho que a gente precisa chegar no meio termo nessas duas coisas. Consumo consciente é o tema de hoje do programa Sustentare. Luciana, essa questão da ética é também uma das suas preocupações, né? Como é que você vê a relação do consumo com uma ética de uma maneira geral? Uma das grandes crises que vivemos atualmente em todos os setores é a questão da ética, né? A ética na política, a ética empresarial, a ética pessoal, né? A ética tá assim, né? Gritando para realmente ela ser posta em prática, porque quando a gente pensa a ética na política, a gente está vendo todo o trabalho que o STF está fazendo e aí a gente olha para as empresas começam a usar o marketing, né? Eu faço ações de responsabilidade social, eu faço ações de responsabilidade ambiental, mas até onde isso é verdade ou não, não é? Até onde isso é um greenwash ou não é? Então, a gente precisa conhecer mais aquela empresa, realmente não botar credibilidade só por aquilo que você está vendo no marketing. A gente tem que desenvolver, a ética vem junto com o senso crítico, né? Daquilo que nós estamos vendo, daquilo que estão falando para a gente, daquilo que a gente vai decidir para comprar. A gente precisa estar muito atento a esses parâmetros, sabe? Porque o marketing, Carlos sabe muito bem disso, e eu também tenho uma especialização em marketing, a gente utiliza de várias ferramentas para despertar o desejo no consumidor, né? Sejamos claros, né? Não sejamos ingênuos. Então, quais são esses desejos que estão sendo despertos, né? 1001 celulares, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Se você for parar para pensar, de onde é que vem aquela matéria-prima? Vem do minério, vem da terra. Então, por que eu vou estar comprando um novo celular, né, a todo ano? Então, a gente tem que pensar isso. Bom, eu vou descartar esse meu celular, não vou jogar no lixo, vou procurar, então, alguém que faça essa coleta seletiva, né, para poder reaproveitar. Eu estava vendo, tem uma empresa em Minas Gerais, eu acho que é Ecoplast, e eles pegam o PET e transformam em PCs de computador. Então, quer dizer, a gente pode estar conhecendo essas empresas também que fazem esses produtos mais ecologicamente corretos e adquirindo eles. A informação e a pesquisa são ferramentas importantes. A ideia de neuromarketing é uma ferramenta nova. Eu li na reportagem que parece mais um hospital a sala de trabalho de vocês. De onde surgiu isso e como é que vocês estão se preparando para pôr em prática essa ferramenta para entender a natureza do consumo e também para promover no sentido do melhor consumo, não do mais consumo pura e simplesmente? Essas novas ferramentas elas vêm, na realidade, da neurociência. O avanço da medicina, né, no entendimento do cérebro, é importante a gente frisar, no século passado, basicamente na década de 90, chamada década do cérebro. Foi quando se debruçou sobre esse importante órgão nosso, né, que embora represente 2% do nosso peso, ele consome 20% da nossa energia. O cérebro não para, né? Nós temos 100 bilhões de neurônios. E esse entendimento do funcionamento dele
começou-se a perceber quais eram as áreas que eram estimuladas quando as pessoas entravam em contato com algum produto, ou com comercial, ou com algum tipo de estímulo. E a partir daí se percebeu que era possível aplicar isso ao mercado. Aí quando o Lu coloca a questão da ética, eu percebo que cada vez mais isso acontece, como ela mesma coloca, em vários planos. No plano da política, no plano comercial, empresarial, no plano público, etc. e tal. Mas se as empresas que estão fazendo isso não tiverem a ética como valor enraigado culturalmente, elas não vão lograr êxito. Por quê? Ao mesmo tempo que a gente fala disso, a gente talvez não perceba, e muitos já percebemos, quer dizer, os meios de comunicação cada vez mais diversos, a internet, o acesso à informação que o cidadão comum hoje tem, ele consegue desnudar quase que completamente o político, a empresa, ou seja lá o que for. Por isso é que aqueles políticos que não são ficha limpa, por exemplo, na eleição passada, tiveram grande dificuldade de se eleger, né? Mesmo transpondo as legislações que o impediam de estar na disputa. Por quê? Porque o cidadão está se percebendo mais consciente e, ao mesmo tempo, ele consegue ver melhor o que vai acontecer na frente se aquela empresa disser algo que ela, na realidade, não faz ou não tem como seus valores. É o que a Lu coloca do greenwashing, quer dizer, é como se você desse uma roupagem de verde. Mas tem um exemplo agora da Zara, né, da empresa, né, de moda Zara. Parece que ele está usando produtos químicos na confecção e isso pode causar algum problema para a saúde. Houve uma denúncia e uma péssima repercussão mundial. Uma péssima repercussão mundial. Aí, por outro lado, é isso que eu estou dizendo, é a mão forte, impacta no bolso do dono, porque as vendas caem, a rentabilidade empresarial cai, e ou ele modifica a sua política, a sua prática de produção, ou então ele não vai vender mais. E aí é o cliente consumidor lá consciente. Então, a neurometria, o que é que ela fez? Quando você pergunta assim, como é que a gente usa isso? É quase uma sala de hospital? Não. É porque, no fundo, como ela veio da neurociência, né, a gente usa algumas ferramentas como um eletrocefalograma, uma eletrocelografia. Por exemplo, você bota uma touquinha na cabeça do cidadão e aí, a partir dali, você monitora as ondas eletromagnéticas, né? É o estado de alerta, de atenção ou não que o cidadão tem quando ele entra em contato com algum determinado produto. A gente também monitora a condutância da pele. É um equipamento que é muito similar ao detetor de mentiras. Então, é um sensor que você mede, porque quando você se excita, imagina o seguinte, você está vendo um filme muito eletrizante, o coração bate mais rápido, a sua pressão aumenta, né? A sua respiração fica ofegante. Quando eu vejo uma Ferrari Quando também. você vê uma Ferrari, porque tudo isso gera estímulos no cérebro que são associados a algumas, digamos assim, alguns ícones. Né? E marca nada mais é do que a reiterada, várias vezes você reitera, entra em contato com um determinado produto e cria no seu ideário, no seu imaginário, no seu subconsciente, informação associada, seja boa ou ruim. Se for boa, aquela marca vai criando um valor positivo. Se for ruim, ela vai criando um valor negativo e aí, cada vez que entra alguma coisa ruim de informação, ela acrescenta ou para o bem ou para o mal para aquela marca. Então, quando a gente fala da importância da neurociência, etc. e tal, a gente consegue utilizar essas novas ferramentas para entender melhor os desejos, né, e como que as empresas podem se posicionar melhor no mercado. Agora, gerando isso um ganho. Para você ter uma ideia, tem uns números internacionais que dizem o seguinte, de cada 100 produtos que se lança no mercado, 15%, só 15 deles logram êxito. 85% não vivem muito. Imagina, com o neuromarketing, você consegue melhorar bastante essas performances. E aí melhora o custo das empresas, melhora o custo de país, reduzindo o índice de perda, o índice de insucesso. E tudo isso traz, é o que eu digo, é um desenvolvimento mais sustentável. Porque se você economiza lá, você tem condições de fazer melhores produtos, mais durável, é importante isso dizer, porque é importante cada vez mais você tem que ter produtos que possam durar mais tempo, né? Porque a gente vai exigir isso, o consumidor vai exigir. Então, aqueles produtos que você compra e quebra logo, no seu ideário, lá no seu subconsciente, não vou comprar isso aqui porque eu comprei, 2 semanas depois já não funcionou. E o final do século XX foi muito marcado por essa coisa. Você compra para passar um ano, 6 meses. Mas isso tudo não é ruim. Eu vejo o seguinte, a gente tem que evitar essa questão do consumo.
é natural que a gente tenha, principalmente quando há uma ascensão. Vamos pensar de Brasil. Hoje nós temos uma classe C que ascendeu, né? 52 milhões de pessoas hoje têm possibilidade de consumir coisas que não tinham há 10 anos atrás. Não é ruim. O problema é, esse tem que ser um desafio a ser enfrentado pelos governos, pelas empresas, para que esse consumo seja mais consciente, que eles possam consumir melhor. E aí parte também dos empresários disponibilizar coisas que tenham durabilidade, tenham consistência, porque depois você pode pegar, por exemplo, celular. A gente fala isso muito, a gente muda de 6 em 6 meses de cada ano, porque a tecnologia nos atrai. Mas aí você pega o seu celular, dá para sua irmã, dá para seu amigo, dá para não sei quem, ou vende, ou troca. Tem um mercado paralelo disso. Então é importante essas dinâmicas, porque isso eleva. E aí você acaba tendo pouco ou menos descarte. Porque o grande problema é o descarte. E aí ela não fala, por exemplo, hoje você já tem empresas que reciclam a bateria, né, que tem dentro do celular, que é um grande problema. Você já recicla o PET hoje, que era um grande problema no passado, hoje já não é mais. O discurso é como é que eu coleto esse material. Como é que ele chega onde ele deveria chegar. E não vai para os rios, não vai para o meio da rua, entendeu? Aí o Sérgio Xavier, 2 semanas atrás, a gente conversava sobre isso, da questão dos catadores de rua. Né? Por quê? Porque você tem toda uma cadeia produtiva que pode ser melhorada, pode ser ampliada, para permitir que eles recolham esse material. Então, é toda uma rede, é isso que eu falei, o consumo é algo complexo, você tem que entender a cadeia, desde o nascedouro, que é o desejo, até a entrega do produto, e depois da entrega, esse descarte, quem é que vai trabalhar, quem é que vai pegar esse descarte e transformar em outro produto. Então, esse é um desafio complexo, mas que eu acho que a sociedade está enfrentando bem. Precisa enfrentar mais rapidamente, mas está enfrentando bem. O Programa Sustentária discute hoje o consumo consciente. Luciano, a gente falou sobre as empresas, mudanças nos programas, nas atividades. E olhando para as pessoas, como é que está a mudança de comportamento, de atitude? Como é que você vê a sociedade está mudando? Sim, está mudando. Eu vejo de uma forma positiva que ela tem procurado consumir os produtos de uma forma mais ecológica, que sejam feitos de uma forma mais ecológica, que tenham mais responsabilidade, embora ainda há um ideário de que esses produtos são mais caros. Né? Ah, mas eu vou comprar esse produto, é mais caro. Se a gente tomar como exemplo o papel reciclado, realmente, quando ele começou no mercado, ele era o dono do papel preço, né? Dono do papel comum. Agora é uma diferença, às vezes, de 10%, ou nem isso. Então, as pessoas vão percebendo também que esses produtos podem começar com um preço mais elevado, mas depois elas conseguem comprar com um preço mais em conta. Agora, a questão do consumo, que Carlos estava colocando, consumir mais, eu ainda vejo que as pessoas ainda estão ávidas a esse consumo. Sabe? Elas ainda precisam mudar do mais para o melhor. Né? E eu acredito que a gente está num processo. Nada acontece da noite para o dia, como ele também colocou, que é um processo cultural. Né? Então, para você mexer uma cultura, leva tempo. Então, acho que a gente tem que respirar, pode ser uma boa prática assim, para as pessoas respirarem, terem tranquilidade, se conseguirem se programar para comprar antes, para não entrar naquele estresse, né, de final do ano, que fica tudo muito tão... Vira quase meio obrigação também. Você tem visto esse contexto, você tem identificado o ambiente favorável para uma forma de repensar o consumo? Tenho, e é engraçado, a gente tem acompanhado algumas pesquisas no plano nacional e no plano fora do Brasil também, e isso que a Lu estava colocando aí da consciência de que a compra de produtos sustentáveis, eticamente, socialmente, economicamente, ambientalmente, são importantes. As pesquisas de 10 anos atrás, essa percepção não existia na população. Hoje, a maioria da população, uma pesquisa que eu vi há um mês atrás, dava em torno de 55% da população brasileira se dizia disposta a pagar mais por produtos sustentáveis. Né? Se dizia até disposta a rever suas posturas
para ter uma vida mais sustentável, né? Consumir melhor. Então, eu vejo com muita esperança e, ao mesmo tempo, com muita alegria, que isso está saindo do plano da teoria, digamos assim, do plano das ideias, para o plano da prática. E aí, onde é que eu vejo isso com mais força? É nas crianças. Né? A minha educação foi bem diferente da educação dos meus filhos. Meus filhos têm uma percepção ambiental muito diferente da minha. Eu fui forjando ao longo da minha criação, né? Da minha adolescência, do andar da idade, etc. e tal. Eles não, eles já discutem isso lá. Eu tenho um filho de 2 anos que já chega em casa discutindo, conversando, da forma que ele consegue falar. A minha de 5 já veio discutir sobre a questão das baleias, sobre a questão da temperatura, do aquecimento, entendeu? Então, quer dizer, é um processo que a cultura vai mudar com as novas gerações. Eu não tenho dúvida que a gente caminha para um país, para um mundo melhor. O programa Sustentário vai ficando por aqui. Nós queríamos agradecer a participação do Carlos Augusto e da Luciana. Obrigada. Vocês podem ver o programa ainda também pela internet. E até outra vez.